Olá, vamos falar de um tema fantástico, importantíssimo, revolucionário no eletromagnetismo. Vamos falar de indução. Aliás, induções, né? Melhor dizendo, né? É algo que revolucionou todo o eletromagnetismo, especialmente no ano de 1863, né? Quando Maxwell mostrou ou descobriu um dos tipos de indução. Ora, Faraday já havia descoberto duas formas de indução da corrente elétrica, de forma que essas descobertas mudaram tudo. Tivemos, a partir delas, condições, né, de gerar campos elétricos e magnéticos, novas formas de gerar campos eletromagnéticos, construir geradores de corrente alternada. Veja como isso mudou, né? Houve a previsão por parte de Maxwell da existência de ondas eletromagnéticas. Foi feita a unificação do eletromagnetismo com uma ótica. As três ciências, eletricidade, magnetismo e ótica, agora passam a ser uma só, né? E, finalmente, Maxwell escreveu as famosas equações, né, de Maxwell, que descreve todos os fenômenos eletromagnéticos clássicos, né? De forma que temos duas formas de indução. Primeiramente, indução de campos eletromagnéticos. O que é isso? Temos aqui dois mecanismos. Um campo magnético variando com o tempo dá lugar a um campo elétrico. E um campo elétrico variando com o tempo dá lugar a um campo magnético. Fantástico. A primeira, quem descobriu, foi Faraday. A segunda foi Maxwell. De forma que um campo variando com o tempo dá lugar a outro campo. Gera outro campo. É isto, né? É isso que chama de indução. Um campo variando com o tempo induz outro campo. No entanto, também podemos falar da indução de correntes. Sim, é a esse tema que se dedicou Faraday. E Faraday descobriu duas formas de gerar corrente elétrica, duas formas, né, de gerar campos elétricos, né? É isto. O que é que dá lugar a um campo elétrico? Se eu tenho cargas, elas geram um campo, né? Eu tenho aquele efeito relativístico, né, onde que é a força de Lorentz, que também dá lugar a um campo elétrico. E, finalmente, a variação de um campo magnético com o tempo dá lugar a um campo elétrico, gera um campo elétrico. Isso é indução, indução de campos, né? Muito bem. O que dá origem, por outro lado, a um campo magnético? Nós já sabemos, né, que o spin dá origem a um campo magnético, os materiais ferromagnéticos, né? Cargas em movimento é um outro efeito que já discutimos, né, com a lei de Ampère, também dão origem a um campo magnético. Finalmente, Maxwell descobriu isso. A variação do campo elétrico também dá lugar a um campo magnético. E aí mudou tudo. Foi daí que descobrimos as ondas eletromagnéticas, né? Esse fenômeno da indução. Um campo induz, leva a outro campo, né? Agora, aqui no caso é variação do campo é que induz um outro campo, né? O surgimento de outro campo. Aqui eu tenho uma figura ilustrando, né, a experiência de Faraday, mas ao invés de explicá-la, vamos assistir aqui esse pequeno vídeo, porque foi isso que, no fundo, ele descobriu. Nesta demonstração, veremos como um campo magnético pode interagir com um fio e gerar um campo elétrico. Para isso, usaremos um ímã permanente, fios de ligação, um galvanômetro que move um ponteiro de acordo com a passagem de corrente elétrica e um aro feito com cerca de 50 espiras de fio de cobre esmaltado e recoberto com massa epóxi.
Começaremos o experimento ligando o galvanômetro nos terminais do aro ou da bobina formada pelas espiras. Quando pegamos o ímã e o movimentamos em frente à bobina, notamos a presença de uma corrente elétrica induzida por meio do movimento do ponteiro do galvanômetro. Este é um dos efeitos mais importantes do eletromagnetismo descoberto por Faraday. A variação do fluxo de um campo magnético induz um campo elétrico num fio condutor, fazendo surgir uma corrente elétrica. Desta forma, pode-se transformar energia mecânica em energia elétrica, que é o princípio básico dos geradores eletromagnéticos presentes nas grandes usinas hidroelétricas, termoelétricas, eólicas, entre outras. É importante notar que só haverá indução de um campo elétrico se houver variação do fluxo do campo magnético que atravessa as espiras do aro. Se mantivermos o ímã parado, não haverá indução de um campo elétrico, como podemos ver no ponteiro estático do galvanômetro. Além disso, quanto mais rápido for o movimento do ímã, mais o ponteiro se mexe ou maior será a indução do campo elétrico. Muito bem, tendo visto essa experiência, o que nós acabamos de ver naquela experiência? É que a variação, né, do campo magnético, né, ele leva a uma corrente elétrica, portanto, a um campo elétrico. Essa é a formulação, né, da lei de Ampère, né, rotacional de E é igual a menos B dt, ou seja, a variação do campo B com o tempo, ela leva a um campo elétrico e a lei estipula que a taxa de variação do campo elétrico é igual a essa taxa de variação, né? Então, a taxa de variação pontual, né, envolvendo as coordenadas x, y, z, é igual a menos a taxa de variação instantânea do campo B. Essa é uma das leis, né? A outra lei, por outro lado, é praticamente o oposto dessa. Se um campo elétrico variar com o tempo, ele dá lugar a um campo magnético. Se o campo elétrico varia com o tempo, aqui tem um 1 sobre C ao quadrado aqui, né? Essa é a única diferença, né? E também o sinal, né? Mas, de qualquer maneira, assim o é. Essa aqui foi a grande descoberta feita por Maxwell, e é isso que nos levou à existência de ondas eletromagnéticas, fazendo uma verdadeira revolução, né? Aqui nós estamos falando de indução de campos. Um campo variando gera o outro. A lei estipula que a variação desse campo gera outro cuja taxa de variação é. Aqui é a mesma coisa. Um campo variando com o tempo dá origem a um campo magnético cuja taxa de variação é dada por essa expressão. Ok. O fato é que aqui temos, então, os fenômenos de indução dos campos. Estamos falando de indução dos campos. Um campo variando leva a outro campo, gera outro campo, induz outro campo, né? É claro que temos uma nova forma, né, de justificar, né, por que se gera uma corrente elétrica, né? É simples, né, porque agora eu posso fazer uso, não é, do teorema de Stokes, por exemplo, né, para relacionar a integral de caminho do campo elétrico com o fluxo do campo magnético, né? De forma que quando a gente aproxima o ímã, né, e aqui eu tenho um circuito, né, e ao aproximar o ímã, aumenta o fluxo do campo magnético, né, com o tempo, gerando, portanto, uma corrente elétrica. E se pode prever o sentido da corrente elétrica fazendo uso do que nós chamamos de lei de Lenz, né? Então, quando nós aproximamos, a corrente é num sentido. Quando nos afastamos, ou afastamos o ímã, essa situação é de aproximação, essa outra é de afastamento, né?
o que ocorre é que agora a corrente se dá no sentido oposto. Né? E é fácil prever isso, aqui eu tenho aquela experiência anterior, né? Um imã, né? E o fato é que é fácil prever o sentido, né? Utilizando a lei de Lenz. Né? Muito bem, vamos então à lei de Faraday de indução de correntes agora. A lei de Faraday da indução de correntes, né, é baseado no conceito de força eletromotriz. Né? Ou melhor, eu vou enunciar as leis envolvendo a indução de corrente elétrica, fazendo uso do conceito de força eletromotriz. Veja que força eletromotriz não tem nada a ver, né, com o conceito de força. Né? É por razões históricas, né? É algo que movia os elétrons, né? Que não sabiam bem o que era. Mas hoje a gente sabe que é a existência de um campo elétrico, né? Que é gerado por conta da variação de um campo magnético, né? É que produz a força eletromotriz, que é definida como a circulação do campo elétrico ao longo de um caminho fechado. Eu estou indicando aqui um caminho fechado, por exemplo, né? Ele é percorrido neste sentido aqui. Muito bem, então, o que é que move elétron num percurso fechado? É esse campo elétrico que é gerado. Então, começo definindo o que é força eletromotriz, né? E agora a ideia é conseguir prever, né, o sentido da corrente elétrica. É claro que esse sentido da corrente elétrica pode-se prever, né, fazendo uso da seguinte ideia. O sistema vai reagir de tal maneira a gerar um campo magnético, essa corrente gerada gera um campo magnético que se opõe ao crescimento do fluxo do campo magnético. Né? De forma que é assim que a gente pensa para prever o sentido da corrente. Quando eu reduzir o fluxo, ela vai agora fazer o oposto, no sentido de aumentar o fluxo. Né? O fato é que temos, então, duas formas, né, de gerar uma força eletromotriz. Primeira, variando o campo magnético. E a segunda é quando nós temos elétrons se movendo numa região na qual nós temos um campo magnético. Por quê? Agora utilizamos, né, o fenômeno relativístico. No referencial, né, da carga elétrica em movimento, numa região que tem um campo magnético, então esta carga aqui vai enxergar um campo elétrico devido ao movimento do elétron em relação àquela região que tem um campo magnético, de tal maneira que o campo elétrico é igual a V vetor B. V vetor B. V é a velocidade do elétron. Então, um elétron ele vai acabar experimentando uma força. E essa força é igual a Q vezes o E que resulta do movimento relativo do elétron em relação ao referencial no qual existe um campo magnético. Né? De forma que aqui, na verdade, a gente está lembrando isto. Né? O elétron percebe um campo elétrico, que é V vetor B, é um efeito relativístico. Essa é uma forma, então, de gerar um campo elétrico. Se a partícula, os elétrons se movimentam numa região na qual existe um campo magnético, os elétrons percebem um campo elétrico. E esse campo elétrico é dado por V vetor B. E isto coloca os elétrons em movimento. Claro, porque tem a força de Lorentz. Né? A outra forma de indução, de gerar campos elétricos, é esta, variação do campo magnético com o tempo. São duas formas completamente distintas. Né? Veja, eu agora não preciso mais só de carga elétrica. Sim, serve para gerar campos elétricos. Não, mas se um elétron estiver em movimento em relação a um referencial no qual você tem um campo magnético, ele vai experimentar
um campo elétrico, uma nova forma de gerar campo elétrico. Finalmente, essa outra forma. Veja, e essas duas formas me levam à geração ou indução de correntes, as duas, né? Só é que, na realidade, elas são um pouco diferentes, né? Agora a gente pode formular as duas leis, surpreendentemente. Uma não tem nada a ver com a outra, mas eu consigo formular as duas leis utilizando só uma expressão. Veja que coisa curiosíssima, né? Ou seja, como é que a gente faz? Vamos começar pelo caso onde eu considero o fluxo do campo magnético numa superfície qualquer aqui, né? Nessa superfície aqui. O fluxo do campo magnético nessa superfície. Uma superfície aberta. Essa superfície aqui é aberta, olhando agora de um outro jeito, né? Ora, o que acontece é que agora, considerando o fluxo, né, de um lado e do outro da equação rotacional de E igual a menos dB dt, né, considero, veja, do lado direito eu tenho o fluxo do campo B. Então aqui eu tenho a derivada com respeito ao tempo do fluxo do campo B. Do outro lado eu tenho o rotacional, né, o fluxo do rotacional. Agora eu uso o teorema de Stokes, né, e chego à conclusão de que o rotacional de E numa superfície S qualquer aberta é igual à integral de caminho ou integral de linha, né, do campo elétrico, só é que ao longo de um caminho fechado. E esse caminho é o caminho que delimita, aqui está, ele delimita essa superfície. Essa superfície é aberta e ela, portanto, tem um caminho que a delimita. De forma que essa integral de caminho aqui é ao longo do caminho que delimita a superfície considerada, né, como nós indicamos antes. Ou seja, a integral de caminho do campo elétrico ao longo deste caminho fechado é igual ao fluxo do rotacional do campo elétrico ao longo daquela superfície, né, ao longo daquela superfície que é uma superfície aberta, né? Consequentemente, deduzimos, neste caso, que a força eletromotriz, e essa aqui é a famosa lei de Faraday, a força eletromotriz é igual a menos dφ dt. Agora vocês vejam que nós estamos agora formulando as leis agora de uma forma diferente, né? Em termos de integrais, de fluxos, né? Integral de caminho, fluxo e assim por diante. O fato é que essa aqui é uma das formulações, né, da lei de Faraday. Começamos por aquela do rotacional de E igual a menos dB dt e acabamos utilizando o teorema de Stokes, acabamos chegando a esta expressão aqui, né? E é assim que a gente faz, né? Esse sinal menos aqui corresponde à lei de Lenz, onde este sinal aqui apenas indica que o sistema vai reagir de tal maneira a minimizar o efeito do aumento do fluxo do campo elétrico, gerando um campo elétrico que se opõe àquele. Na verdade, é isso que está dito aqui na lei de Lenz, né, com base nesse sinal menos, né? Então, nós temos aqui dois mecanismos, né, de indução, né? Uma indução de campos, onde um campo elétrico variando com o tempo me gera um campo elétrico. E o outro, que é um campo elétrico variando com o tempo, dá lugar a um campo magnético. Mas indução de correntes funciona de um jeito um pouco diferente. Em primeiro lugar, eu posso induzir um campo elétrico mediante a variação do campo magnético, é o que temos aqui, é isso, né? Mas temos uma segunda forma, que é utilizar a força de Lorentz, F igual a QV vetor B. E aqui me gera, sim, um campo elétrico, né? Gera um campo elétrico e o elétron
experimenta uma ação de uma força que é igual a Q vezes o campo. É claro que essa força aqui tem o nome de força magnética, mas não importa. O elétron não reconhece campo magnético. O elétron só reconhece campos elétricos. Agora, o que temos de curioso, eu deduzi para esse caso, mas é válido nos dois casos. Nos dois casos, a força eletromotriz sempre é escrita como menos dφ dt. Eu só demonstrei no caso. Mas no outro vale a mesma coisa. Que coisa curiosa, a mesma lei vale para este caso e para este caso. Né? E aí nós temos vários fenômenos interessantes, né, como consequência disso. Né? O primeiro é o seguinte, se eu tenho um fio percorrido por uma corrente elétrica, eu tenho aqui elétrons em movimento, né? Elétrons em movimento. Se for este o caso, né? E se ele se mover numa região onde existe um campo magnético, sobre estes elétrons age uma força, que é a força magnética, como nós chamamos, se bem que o elétron só reconhece um campo elétrico. Né? O fato é que sobre um fio percorrido por uma corrente, nós vamos ter, né, uma força agindo sobre ele. E agora, então, vamos considerar duas situações distintas. Né? Numa primeira, o condutor está em repouso e o campo magnético varia com o tempo. Dá origem a um campo elétrico. No outro, o condutor está em movimento e o campo magnético é constante. É exatamente uma experiência que foi feita pelo Faraday também, além desta experiência aqui. Ele percebeu que existia uma diferença de potencial, na verdade uma força eletromotriz, entre dois pontos quando eu coloco esse condutor aqui em movimento. Né? Ora, isso ocorre porque cada elétron experimenta a ação de uma força. Agora, os dois fenômenos são regidos sempre pela mesma lei. Né? Essa é a base, então, da segunda experiência de Faraday. De forma que, se eu tenho um condutor em movimento, há de surgir uma força eletromotriz induzida, né? Né? Pelo mero fato, né, do condutor, no caso o fio aqui, né, se movimentando. Isso pode ser verificado utilizando um galvanômetro que mede corrente elétrica. Então, gera uma corrente elétrica quando um condutor é colocado em movimento e obedecendo sempre a esta lei. Força eletromotriz é igual a menos dφ dt. Né? Ora, isso nos permitiu a construção de geradores de corrente alternada, os dínamos, né? Que convertem energia mecânica em energia elétrica. Né? E aqui temos, então, mais um pequeno vídeo. Neste vídeo, veremos o princípio de funcionamento de uma usina hidroelétrica. Para isso, usaremos fios de ligação, um suporte com lâmpadas LED, 2 recipientes ou reservatórios de acrílico ligados por uma mangueira e um suporte de acrílico com um eixo metálico acoplado a uma turbina feita com colheres de um lado e um disco com ímãs do outro lado. Usaremos esse suporte, no qual a turbina feita com colheres pode girar livremente e transmitir esse movimento para o disco com ímãs, por meio do eixo metálico. Os ímãs que estão afixados no suporte têm o campo magnético perpendicular ao plano das faces. No suporte, há ainda uma bobina de 4.000 espiras posicionada bem próxima aos ímãs, mas sem tocá-los. A turbina é colocada dentro do recipiente maior de acrílico e em seguida ligam-se os terminais da bobina nas lâmpadas LED ligadas em paralelo.
Quando levantamos o recipiente menor, a água começa a escorrer através da mangueira, incidindo sobre as pás da turbina, que por sua vez começam a girar devido ao impulso recebido pela água. O disco com os ímãs também começa a girar, e cada vez que um ímã passa próximo da bobina, induz um campo elétrico, que produz uma corrente elétrica através das lâmpadas que se acendem. A variação do fluxo do campo magnético dos ímãs em movimento induz o campo elétrico na bobina. Desta forma, podemos visualizar de forma simples a lei da indução eletromagnética de Faraday, que, hoje em dia, tem inúmeras aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, todos os geradores de energia elétrica, tais como as utilizadas nas usinas hidrelétricas, termoelétricas ou eólicas, ou também os transformadores elétricos e as bobinas em circuitos elétricos. Muito bem, essa portanto, um esquema, né, bem simples que nós estamos aqui apresentando, né, de como é que a gente pode gerar uma corrente alternada, fazendo uso do movimento. Por isso que tem aqui uma manivela, né? Essa ideia, né, é provocar um movimento, né? Quando eu coloco o condutor em movimento, há de surgir, quando eu tenho um campo elétrico nessa região, há de surgir aqui, né, uma força sobre os elétrons associada à força de Lorentz e que coloca os elétrons em movimento. E aqui, então, eu tenho o esquema. Veja que nessa parte do fio os elétrons experimentam uma força para cá, e nessa outra parte do fio, os elétrons experimentam uma força para lá, gerando, portanto, uma corrente elétrica. Veja que eu aqui estou fazendo uso de um campo magnético uniforme, constante, e um condutor que se move numa região que existe um campo magnético. Os elétrons experimentam a ação da força de Lorentz, e a força de Lorentz é que coloca os elétrons em movimento, gerando a corrente elétrica. É assim que a gente, então, explica, né, a geração de uma corrente. Agora, é claro que a gente pode fazer uma previsão, né, a respeito da força eletromotriz, da corrente induzida, se gera sempre correntes alternadas, de acordo com o que a gente tem aqui. É claro que aquela bobina, né, rotativa, ela, na verdade, está num movimento de rotação com velocidade angular ômega. E agora você calcula o fluxo do campo magnético, né, através dessa superfície. Mas essa superfície, por outro lado, o fluxo há de variar, porque a superfície, a superfície, varia com o tempo, né? Então, nós agora passamos a entender o princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada. Uma outra aplicação é a geração... bom, essa que é a mesma aplicação, né, de energia elétrica, aqui tem uma foto de Itaipu. A outra aplicação, por outro lado, é um motor elétrico. Nesse caso, o que a gente tem é um fio que é percorrido por uma corrente, e agora temos uma coisa curiosa, né, é que se eu considerar um elemento de carga qualquer, ou dq, né, ao longo do fio, que é igual a ρ vezes dv, né, sobre esse elemento aqui, há de surgir uma força se eu tenho o campo magnético como indicado aqui, B. B é um campo magnético neste sentido aqui. Então eu tenho uma região onde eu tenho um campo magnético e aqui eu tenho cargas em movimento com velocidade V. Com isso, há de surgir uma força sobre esse fio, né? E essa força está indicada aqui, veja, está indicada aqui. Consequentemente, nessa situação, a força sobre o fio é uma força vertical que temos aqui. É claro que depende do sinal. Se o sinal for negativo, por exemplo, elétrons, essa força tem o sentido oposto. Mas o fato é que se eu tenho um condutor, né,
no qual esse condutor está sendo percorrido por uma corrente elétrica, então há de surgir uma força sobre esse fio. Ora, é assim que funciona o motor elétrico, né? O que nós temos no motor elétrico? Vamos considerar uma espira ou um quadro do motor elétrico, né? O que nós temos? A corrente elétrica, ela está neste sentido aqui, né? E levando em conta a velocidade, cuidado, porque agora eu estou falando da velocidade, né, angular. Né? Aqui eu tenho velocidade angular, e é claro, se eu tenho velocidade angular, eu tenho também uma velocidade vetorial. Né? O fato é o seguinte, considerando agora a corrente para lá, considerando então elétrons, cuja corrente está neste sentido, nesta parte do fio, nós temos uma força agindo para cá, mas como aqui a corrente é invertida, o sentido é invertido, agora aqui nessa parte do fio há de surgir uma outra força para lá, para lá. Então isso gera um torque. Gerando um torque, coloca, né, esse quadro em rotação. Esse é o segredo, então, do funcionamento de um motor, né? São muitas aplicações. De acordo com o vídeo que a gente vai assistir. Para este experimento, usaremos um ímã, objetos ferromagnéticos tais como moedas, um pedaço de fio de cobre esmaltado, um suporte feito com fios de cobre ligado a uma pilha e um interruptor. Posicionaremos o ímã embaixo do suporte de cobre ligado à pilha. Agora, iremos confeccionar o rotor do motor. Para isso, usaremos um fio fino de cobre esmaltado e um estilete. Como molde do rotor, usaremos 2 dedos da mão e enrolaremos o fio em torno deles, tomando cuidado de deixar uma sobra de cerca de 5 centímetros de fio nas extremidades. Para afixar as espiras, enrolaremos as próprias extremidades do fio. O rotor deve ficar o mais simétrico possível com relação ao eixo de rotação. Em seguida, com um estilete, raspa-se o esmalte isolante do cobre nas 2 extremidades. Porém, o esmalte deverá ser raspado apenas meia volta do eixo de rotação. A corrente elétrica I, que passa através das espiras do rotor, cria um campo magnético ao redor dos fios. Este campo magnético interage com o campo magnético B do ímã, que aplica uma força F no rotor, como ilustra os vetores no desenho. Se virarmos o ímã, ou seja, se mudarmos o sentido do campo magnético B, podemos observar que a força também muda de sentido e o rotor começa a girar no sentido contrário. O mesmo aconteceria se o sentido da corrente fosse invertido. Este fenômeno é chamado de efeito motor, no qual um fio percorrido por uma corrente elétrica imerso num campo magnético perpendicular a ela sofre uma força numa direção perpendicular à corrente e ao campo magnético.